Então vamos lá, senhores, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre virologia. Vamos agora ver as perguntas que se faz a todo mundo quando a gente está observando as doenças causadas por vírus. A gente pergunta, mas o que é um vírus? Quando a gente abre um livro de ensino médio, tem lá no livro do terceiro ano sobre seres vivos e seres não vivos. Né? A gente vai já discutir as características que diferenciam seres vivos e seres não vivos. Então, a primeira pergunta que a gente vê lá no livro do ensino médio é o que são os vírus? Né? Os vírus são seres vivos ou são seres que causam doenças aos seres vivos? Uma definição clara de vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Você vai ver isso até nas tarjas, se eu não me engano, aqui embaixo, que está dando características sobre vírus. Em todo livro de ensino médio você vai ler essa característica dos vírus, que eles são parasitas intracelulares, ou seja, só tem metabolismo quando eles estão dentro da célula. Mas ele não se reinventa dentro da célula e passa a ser um ser vivo assim do nada. Ele simplesmente rompe o capsídeo e expõe o seu material genético para que as organelas celulares possam fazer a síntese das suas proteínas e dos seus ácidos nucleicos. Tá? Ou o vírus vai ter DNA ou o vírus vai ter RNA. Nunca ele tem os dois. Todos os outros demais seres vivos, todas de bactérias, que é unicelular, até seres humanos, eles vão ter DNA e RNA dentro das suas células. Sejam células nucleadas, como todos os organismos unicelulares e multicelulares eucariontes, ou sejam unicelulares procariontes que não têm núcleos. O DNA e o RNA vão estar lá presentes no citoplasma da bactéria, só que vírus não tem isso. Ele não tem os dois ácidos nucleicos. Ele vai ter ou DNA ou RNA. Então ele vai precisar do restante, ele vai pedir emprestado. Por isso que eu falei aquele outro conceito lá no outro slide, que vírus levam uma vida emprestada. Por quê? Porque ele precisa da célula para ele se mobilizar como ser vivo. Naquele instante, fora da célula, o vírus é um cristal. Ele é inerte. Né? Mas de onde vêm os vírus? Os vírus têm uma dessas características que eu estou dando aqui no rodapé do slide, que fala que a maior parte dos vírus existe ainda no oceano. 85% dos vírus que existem, aproximadamente, eles estão no fundo do oceano e eles não são conhecidos, nunca saíram de lá para causar doença nenhuma. Bactérias também existem aos montes, lá no fundo dos oceanos, onde há 2 bilhões e 700 milhões de anos, surgiram a vida pela primeira vez nos mares primitivos com os organismos unicelulares. Esses seres surgiram lá e vírus são restos de material genético que ficaram soltos e não se encaixaram em nenhum seres vivos e ficaram tipo numa sopa ali sobrando, e quando algum animal que carrega esses vírus como reservatório viral e um outro animal come aquele na cadeia alimentar, né, se alimenta daquele animal que carrega o vírus, que ele passa, esse animal fica sendo para eles uma espécie de morada, né? O vírus mora lá dentro do animal, um peixe, por exemplo, um polvo, e até mesmo um anelídeo, né? Um molusco marinho, eles têm vírus, eles são reservatórios virais, só que eles não desenvolvem essa doença. Mas quando um outro animal vai lá e pega ele pode, como nós, por exemplo, que pescamos, né, frutos do mar e comemos, nós podemos absorver esses vírus e eles podem se tornar ativos dentro da gente, começarem a se reproduzir por ciclo lítico ou lisogênico e depois acarretar doenças em seres humanos, como o que acontece com o SARS, com o MERS, com o SARS-CoV-2 e com as novas cepas, né, a P1, que está aí no Brasil disseminando morte e destruição. Então, você já sabe o que é vírus. Vírus são seres que vivem
nebulosamente entre seres vivos e não vivos, né? Eles não têm metabolismo e precisam parasitar as células de qualquer um outro ser vivo para poder fazer com que as organelas sequenciem o seu genoma e as suas proteínas de replicação. Muitas vezes eles têm que roubar uma membrana da célula animal para poder enganar as outras células que ele vai posteriormente estar parasitando. E os vírus, a gente vai já entrar na discussão se vírus, por que vírus são seres vivos ou não são seres vivos. Isso divide a comunidade científica, embora a maioria acredite que os vírus não são seres vivos. É uma opinião para a minoria de que vírus são seres vivos, que são muito versáteis e tudo mais. Mas, agora que você já sabe o que são vírus e de onde eles continuar aqui a nossa apresentação. Inicialmente, lá em 1883, quando o Adolf Meyer e junto com os seus conterrâneos começaram a descobrir as primeiras coisas sobre vírus, eles eram considerados produtos químicos de origem biológica. O significado da palavra vírus, né, o significado latino é veneno. Né? Foi o próprio Martinus Benger que criou esse termo. De veneno ele passou a ser chamado de vírus. Os vírus são capazes de causar um grande número de doenças aos organismos. Cara, existe vírus para fungos, existem vírus para plantas, existem vírus para animais, existem vírus até para protozoários. E os bacteriófagos T4 são vírus de bactérias, muito menores que bactérias. Vou já mostrar para vocês, parecem umas navezinhas posando ali na Lua, mas na verdade eles estão subindo na bactéria, né, na sua superfície, na sua membrana, para poder injetar o material genético dele lá, o DNA, no caso bacteriófago é vírus de DNA, e ele vai fazer com que a bactéria replique os seus materiais e depois ele vai fazer um processo chamado de apoptose na bactéria. Ele vai explodir a membrana e a parede celular da bactéria, e a bactéria vai morrer e eles vão sair aos milhares para parasitar outras, tá bom? Entretanto, os vírus não podem se reproduzir ou desempenhar suas atividades metabólicas fora das células hospedeiras, como a gente falou anteriormente. Por isso, os pesquisadores propuseram que os vírus seriam as formas de vida mais simples que existem no planeta, e de fato eles são. Nós encontramos, por exemplo, quando o SARS-CoV-2 ele está fora das nossas células, em cima de uma mesa, por exemplo, ele não causa mal nenhum. E com 8 horas, dependendo da cepa, né, ele está destruído, ele não tem capacidade mais de se reproduzir. Por isso o álcool gel é importante, por isso lavar as mãos é importante, por isso trocar a máscara e estar sempre usando uma máscara em contato com outras pessoas nesse momento é super importante para que a gente possa estar protegendo a nós e as pessoas que a gente ama. Agora, depois de todas essas descobertas, né, atualmente, a maioria dos virologistas concordam que eles não são seres vivos, porque eles não têm um monte de características que os seres vivos notadamente têm, tá bom? De maneira mais simples, podemos dizer que os vírus levam uma vida emprestada, ou seja, eles só podem se reproduzir se tiver um organismo que os leve, que os transporte para outros seres vivos, onde, de alguma forma, ele vai achar uma facilidade naquele organismo, onde ele possa entrar em uma célula endereçada, que ele escolhe para ele, e ele vai parasitar e produzir doença. Na maioria dos vírus, dos organismos que carregam vírus, eles não causam doença nenhuma. Como, por exemplo, o macaco que transporta o vírus da hepatite C, ele não sofre nenhum problema, nenhuma anomalia. Mas quando o vírus entra, né, no ser humano, ele vai direitinho, vai endereçado para o fígado e lá ele se aloja. Quando o vírus HIV ele saiu do macaco rhesus, provavelmente, né, existem controvérsias, quando ele saiu do macaco rhesus e ele foi parar no ser humano por uma mordida, por alguma coisa que o macaco teve contato e contaminou o ser humano, o vírus sofreu mutações e começou a causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, porque o vírus HIV ataca os linfócitos T e os linfócitos B
humano do sistema imunológico. E aí eles foram causar essa síndrome que até agora, de 1981 para cá, já matou mais de 30 milhões de pessoas. Vírus têm endereço certo, eles não atacam qualquer célula. Vírus que atacam o cérebro são chamados vírus encefálicos, eles não atacam outro tecido. Ou os vírus que atacam os intestinos são os vírus entéricos. Os vírus que atacam os pulmões são os vírus respiratórios, porque é por lá que a gente respira, como você muito bem sabe, tá bem? Então, esses vírus, todos que nós estamos estudando, vão proporcionar para nós, ao longo do tempo, um grande conhecimento que não se tinha nessa época que nós estamos discutindo aqui nesse slide. Mas quando os microscópios eletrônicos de transmissão e de tunelagem avançaram, que nós podemos ver uma micrografia de vírus pela primeira vez, podemos observar que ele é um ser muito simples, ou seja, são um grupinho pequeno de moléculas de ácido nucleico, ou DNA, ou RNA, encapsulado por um conjunto de proteínas que é o seu capsídeo. Tá? Lembra lá de capsídeo que eu pedi para vocês pesquisarem? Lembra o que são capsômeros? Capsômeros são as moléculas que se juntam para formar o capsídeo. Lembra o que é genoma viral, que é ou o RNA ou o DNA do vírus, que são duas formas de classificar o conjunto de vírus que nós já conhecemos na comunidade científica, ou vírus de DNA ou vírus de RNA, tá certo? Então, eu acho que já expliquei demais aqui essa apresentação, eu já estou, meu Deus do céu, 11 minutos, vamos dar uma paradinha, senão eu vou